paz, povo de Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Aqui é o pastor Francisco Ferreira com uma aula para vocês. Você renega o que escreveu aqui? Não posso renegar minhas obras porque diferem entre si. Renunciar a esses livros é impensável. Origem e história do calvinismo. Em 1517, Martinho Lutero, monge agostiniano, fixou na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses que questionavam as atitudes do clero católico. Não se imaginava que aquele gesto pudesse provocar uma ruptura no cristianismo, abrindo caminho para a reforma protestante e o surgimento de outras correntes fora da órbita católica. Lutero foi excomungado e iniciou a reforma protestante. Outros líderes antigos religiosos católicos surgiram no mesmo caminho, rompendo com o catolicismo e dando origem a novas correntes cristãs. Além de Martinho Lutero, outros líderes também se destacaram ao fundar novas correntes cristãs, dentre eles o francês João Calvino, nascido em 1509, desde cedo se interessava pela religião e os estudos teológicos. Em 1533 e 1534, converteu-se ao protestantismo e teve que fugir da sua terra natal por conta da perseguição contra os fiéis, e aderiram às novas correntes protestantes. Calvino se refugiou na Suíça, nação europeia onde a liberdade religiosa e o pensamento dominavam. Dessa forma, ele tinha condições de se aprofundar em seus estudos sobre a nova fé cristã. A primeira ideia defendida por João Calvino foi a predestinação. Essa ideia se baseava na crença de que Deus determinara quem seria salvo e quem seria condenado. Para ele, a morte de Jesus Cristo na cruz não teria sido para toda a humanidade, mas apenas para os escolhidos por Deus. E como o fiel saberia se seria salvo ou não? A resposta a essa pergunta estaria na prática, procurando viver os bons costumes, aproximando-se de Deus e buscando indícios da sua salvação. O calvinismo não admite a possibilidade intermediária entre Deus e o fiel. Ao contrário do catolicismo e do luteranismo, o calvinista não acredita que existe santos ou qualquer outro caminho que leve o cristão a Deus. O indivíduo por si só teria condição de se relacionar com Deus. Para isso, ele deveria viver uma vida correta e baseada nos bons costumes. Essa defesa de uma vida pura fez com que os calvinistas fossem chamados também de puritanos. Na questão econômica, o calvinismo aborda o trabalho e o lucro como algo benéfico para o homem e que não atrapalharia a sua crença em Deus. Dessa forma, se um fiel possuísse um talento dado por Deus logo após o seu nascimento, ele deveria trabalhar esse talento como um dom divino e ser merecedor dos frutos desse trabalho, como o acúmulo de capital. O símbolo do calvinismo é a tulipa, por causa dos 5 pontos que se baseiam sua doutrina, e cada inicial desses pontos corresponde ao nome dessa flor em inglês: tulip. A primeira letra, T, representa total depravity, ou depravação total. O pecado original praticado por Adão e Eva no início da criação do mundo fez com que toda a humanidade nascesse má e em pecado. Para que essa realidade seja transformada e pratique o bem, o homem precisará da graça de Deus. A letra U indica a frase unconditional election, eleição incondicional. A salvação do homem não depende dele próprio, mas da vontade de Deus que escolhe os salvos em um mundo pecaminoso. A letra L indica Limited Atonement, expiação limitada. Os eleitos de Deus foram os únicos salvos pela salvação em Jesus Cristo. A letra I corresponde ao termo Irresistible Grace, graça irresistível. O fiel salvo por Deus jamais abandonará a graça concedida. E a letra P representa Perseverance of Saints, perseverança dos santos. Ao entender a sua vocação divina, o homem assume sua fé para sempre e não abandona, nem mesmo nos momentos de dificuldade. Principais diferenças entre o calvinismo e o luteranismo. Apesar de as duas correntes terem nascido no contexto da reforma protestante, no século XVI, calvinismo e luteranismo têm algumas diferenças doutrinárias baseadas na salvação. Os luteranos acreditam que, para serem salvos, precisam praticar boas obras e permanecer firmes na fé, enquanto os calvinistas acreditam que a salvação já foi feita por Deus
antes da criação do mundo. Outra diferença entre essas duas religiões está na relação entre Deus e o fiel. Os luteranos acreditam que alguns clérigos e ministros dispõem de alguns poderes em seus ritos, enquanto os calvinistas não consideram nenhum intermédio entre Deus e o fiel. A doutrina elaborada por João Calvino afirma que o próprio indivíduo pode estabelecer uma relação direta com Deus sem intermediários. Arminianismo. Arminianismo é um sistema da teologia criada por Jacobus Arminus, cuja ideia principal era defender o livre-arbítrio e negar a teologia calvinista. Jacobus Arminus, teólogo holandês que nasceu em 1560 e morreu em 1609, teve as ideias que refutavam o calvinismo. Enquanto o calvinismo, corrente que faz referência ao teólogo João Calvino, possuía ideias que iam ao encontro das escrituras sagradas, o arminianismo defendia o livre-arbítrio e que o homem só poderia ser salvo se assim o desejasse. Ou seja, para os seguidores dos arminianos, Deus não elege os escolhidos para oferecer a graça. Isso dependeria da vontade do homem e da busca pela sua salvação. Então, o arminianismo é uma corrente de estudos dentro da soteriologia, ramo da teologia que trata da salvação da humanidade, que visa explicar a relação do livre-arbítrio e a vontade de Deus sobre a salvação, destacando que o homem é responsável por aceitar ou não essa graça e depender de sua fé. Os 5 pontos principais do arminianismo são os seguintes: livre-arbítrio em combate à depravação total. Arminius defendia que a ideia da vontade do livre-arbítrio do homem de desejar a salvação ou não, para ele o homem não foi corrompido totalmente pelo pecado de Adão a ponto de ser impedido de exercer a vontade própria e escolher a graça divina. O pecado original teria afetado toda a humanidade, fazendo com que todos nascessem inclinados ao mal. Entretanto, o homem poderia escolher se aceitaria a graça de Cristo ou rejeitaria esta graça. Até porque, para Armínio, a morte de Cristo veio para remover o pecado e curar a humanidade dessa condição. Mas isso só seria possível se o homem aceitasse. Eleição condicional. O arminianismo acredita que Deus elege somente aqueles que creem em Cristo como seu Salvador. Expiação ilimitada. Ao contrário do calvinismo, a crença de Arminio sobre a morte de Jesus Cristo é de que ele morreu por todos nós, independente de sermos eleitos ou não. Graça resistível. Outro ponto principal do pensamento de Jacobus Arminus é o chamado de Deus para a salvação, que inclui toda a humanidade, mas que nem todos aceitam o chamado. Este ponto reafirma a livre vontade do homem em tomar suas decisões. Queda da graça ou salvação condicional. Na salvação condicional, o homem, mesmo depois de salvo, pode desviar-se de Cristo se não tiver perseverança na fé e tornar a pecar. Entre os principais teólogos que defendiam o arminianismo estão Simon Episcopius, Hugo Grotius, John Wesley, Thomas Summers, William Burton Pope, Philip Limborg e John Taylor. Os 5 pontos principais do arminianismo foram submetidos em 1618 a um exame no Sínodo Nacional da Igreja em Dort, e após 7 meses de apuração, os estudos teológicos de Arminius foram derrotados e considerados heréticos. Apesar disso, logo depois, as igrejas começaram a estudar mais minuciosamente os estudos de Armínio e adotarem suas doutrinas. Dentre aqueles que abraçaram o arminianismo estão os batistas tradicionais, a Igreja Batista Reformada, os pentecostais. Já no que tange ao calvinismo, a maior expressão calvinista no Brasil, por exemplo, é a Igreja Presbiteriana.